Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa quinta-feira nós vamos responder uma pergunta importante. O Atlético Paranaense tem um projeto esportivo? Fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal. Primeiramente pedindo desculpas para vocês pela falta de conteúdo inédito no canal Palavra do Atleticano na noite de ontem, quarta-feira. Foi um dia bastante corrido, não consegui separar um tempinho para gravar. Porém, nessa quinta a gente vai falar de um tema que eu considero fundamental para o futuro do Atlético Paranaense, que é projeto esportivo. E antes de mais nada, eu gostaria de explicar o porquê de eu estar parando para falar sobre isso nesse momento. Alguns dias atrás, 2 ou 3 dias atrás, para ser mais preciso, eu postei no Threads um texto, né, algumas palavras falando sobre o bom início do Romeu Benítez lá no Tigre, onde ele acumula 2 assistências em 4 partidas, sendo que nessas 4 partidas ele não somou nem 90 minutos ainda. E mencionei ao final desse texto que o Romeu Benítez pode ter sido, ou na minha visão foi, uma contratação que deu errado pela falta de um projeto esportivo coeso no Atlético Paranaense. E dentre os comentários que eu recebi, e recebi de maneira super educada, então não tem problema nenhum, uma pessoa veio me questionar se o bom início do Romeu Benítez em algumas poucas partidas, num campeonato de menor nível técnico, como é o campeonato argentino, seria o suficiente para afirmar, para sustentar que o Atlético Paranaense não tem um projeto esportivo, mesmo sendo um clube que conquistou diversos títulos nos últimos anos. E aí isso me acendeu uma luz de alerta e eu achei que era o momento da gente sentar e voltar a falar sobre esse tema, porque não é o bom início do Romeu Benítez lá no Tigre que determina se existe um projeto no Atlético ou não. É um conjunto de condutas e decisões da diretoria nos últimos meses ou anos que me faz chegar a essa conclusão, e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E para poder tocar nesse assunto, a primeira coisa que a gente vai fazer é conceituar projeto esportivo, ou na realidade conceituar projeto com base na definição trazida pelo dicionário Oxford, que diz que projeto é um substituto masculino com 2 possíveis significados. O primeiro diz desejo, intenção de fazer ou realizar algo no futuro, um plano. E o segundo tem mais a ver com aquilo que a gente vai conversar no vídeo de hoje, que diz descrição escrita e detalhada de um empreendimento a ser realizado, plano, delineamento, esquema. Portanto, gente, projeto no contexto esportivo, e em especial no contexto do futebol, é um planejamento que tem como objetivo realizar uma meta de um clube. E, portanto, para que a gente possa falar em planejamento, são 2 elementos necessários. Você precisa saber qual é o momento exato vivido pelo clube, sobre o qual o projeto é construído e onde o clube deseja chegar, porque a partir dessas 2 informações você consegue traçar esse planejamento e detalhar, discriminar de maneira específica quais são as medidas a serem tomadas para atingir o objetivo que foi traçado. Então, por exemplo, quando você fala de clubes como o Real Madrid, o Barcelona, o Bayern de Munique, o Manchester United e o Manchester City, você fala de clubes que são potências econômicas e esportivas e cujo planejamento tem como objetivo principal manter esses clubes no mais alto patamar esportivo e econômico para que eles possam continuar sendo dominantes a médio e longo prazos. E no caso do Atlético Paranaense é um pouco diferente, porque é um clube que, dentro do seu contexto nacional, arrecada algo em torno de 20 a 25% do seu principal concorrente no cenário do futebol brasileiro sul-americano, que é o Flamengo. Em 2023, por razões excepcionais, ou seja, a venda do Vitor Roque e o recebimento de verbas relativas aos direitos da Liga Forte Futebol, o Atlético anunciou uma arrecadação recorde de 899 milhões de reais, com um superávit também recorde de 383 milhões de reais. Agora, deixa eu tomar um golinho de água, que hoje a conversa é longa. Em circunstâncias normais, o Atlético arrecada algo próximo de 300 milhões de reais em comparação com o Flamengo, que é dono da maior arrecadação no futebol brasileiro e que em 2023 arrecadou 1,35 bilhão de reais, 1 bilhão 350 milhões de reais. A arrecadação habitual do Atlético, os 300 milhões que o Atlético costuma arrecadar, representam 22,2% da arrecadação do Flamengo em 2023. O Palmeiras, por exemplo, em 2023 arrecadou menos que o Atlético. O Palmeiras arrecadou 839 milhões de reais
E com essa base de comparação, os 300 milhões que o Atlético costuma arrecadar representam aí cerca de 35% da arrecadação do Palmeiras. Então, nesse cenário específico, o Atlético não é uma potência econômica e não se tornará uma nem a curto e nem a médio prazo, tá? Isso nem com a SAF, gente, não é uma injeção de capital de 2,5 bilhão, que corresponde a menos de 2 anos de arrecadação do Flamengo e a cerca de 3 anos de arrecadação do Palmeiras, que vão catapultar, que vão alavancar o Atlético Paranaense ao patamar desses clubes de maneira constante, né? Lógico que esses valores vão ajudar, vão encurtar essa distância que separa o Atlético desses principais concorrentes, mas não transformarão o Atlético numa potência econômica a ponto do Atlético poder trabalhar no mercado da mesma maneira que faz o Flamengo, que recentemente aí contratou Michael, Carlos Alcaraz e Alexandre, por exemplo, por valores altíssimos. O Atlético não vai ter essa mesma condição econômica. Tá? E é por isso, pessoal, que o Atlético não pode construir a sua competitividade com base em critérios econômicos, porque o clube acabaria massacrado no mercado por esses clubes que eu mencionei agora, com enorme capacidade de arrecadação, ou por SAFs, como a do Bahia, do Bragantino, do próprio Botafogo, que tem investidores poderosos por trás, capazes de fazer investimentos que o Atlético, por si só, com ou sem SAF, não terá condições de realizar de maneira constante. E para ser competitivo, para se manter, para conseguir realizar os seus objetivos de continuar crescendo em termos de relevância e competitividade dentro do cenário do futebol brasileiro e sul-americano, o que o Atlético precisa fazer é ser mais eficiente na forma como gasta dinheiro, é produzir mais com menos, e para isso não tem muitas alternativas, é encontrar talento mais barato. E aí, por isso mesmo, que o caminho adotado pela maior parte dos clubes em ascensão ao redor do mundo, isso na América do Sul e na Europa principalmente, tem a ver com formar e desenvolver jovens jogadores. E aí, falando um pouquinho sobre isso, formar, por definição, é algo que acontece nas categorias de base do próprio clube, ou seja, encontrar dentro da sua área de prospecção os melhores jovens talentos e desenvolvê-los até que estejam preparados para assumir um lugar na equipe principal. E um detalhe muito importante, gente, é que muitos torcedores confundem o papel das categorias de base e acreditam que só tem valor a formação de craques ou de jogadores de altíssimo nível, né, de jogadores tecnicamente diferenciados. Entretanto, e por definição, craque é um jogador excepcional, não uma regra. E o papel das categorias de base dentro de qualquer clube minimamente sustentável é formar jogadores que possam ser úteis ao elenco principal. Craques também, claro, o Atlético mesmo formou alguns ao longo dos anos, mas titulares de menor destaque, reservas, né, bons reservas, jogadores de composição de elenco. A formação de todos esses jogadores tem o seu papel, tem o seu valor. E formar jogadores de importâncias diversas impede que o clube precise ir constantemente ao mercado em busca de contratações no mercado, de contratar novos jogadores. E assim acaba podendo concentrar esforços econômicos, nesse caso, né, em contratações que realmente aumentem a qualidade do elenco. Então, imaginem que o Atlético precisaria, para o ano que vem, por exemplo, de 10 ou 12 jogadores, né, de papéis diversos, titulares, reservas, jogadores de composição de elenco. Se o clube precisa contratar todos esses 12 no mercado e tem, vamos dizer, 80 milhões de reais para gastar, dificilmente ele vai conseguir grandes destaques por aquilo que ele vai poder gastar em cada um desses nomes. Agora, se o Atlético forma 3, 4, 5 jogadores nas suas categorias de base para preencher alguns desses papéis, no ano que vem ele não vai precisar de 10, 12, vai precisar de 4, 5 jogadores, e aí com 80 milhões de reais você faz sim boas contratações e isso se torna uma qualificação do seu elenco, tá? E sobre as categorias de base especificamente, o Atlético Paranaense quase abandonou o seu projeto de formação nos últimos anos. Mesmo que o presidente Mário Celso Petralha tenha declarado abertamente que o Atlético se tornaria ou gostaria de se tornar o maior clube formador do planeta. Porque nesse momento, com exceção dos goleiros, né, que realmente têm sido muito bem aproveitados, o único jogador das categorias de base ganhando espaço no elenco principal é o meio-campista João Cruz, né, que inclusive nesse momento está a serviço da seleção brasileira sub-20, deve ser representado no clube na próxima segunda-feira. E o próprio João Cruz, ele está sendo aproveitado quase que por uma imposição das circunstâncias, né? O Atlético Paranaense negociou uma série de meio-campistas, caso do Alex Santana, caso do Hugo Moura, caso de, enfim, o Vitor Bueno no começo da temporada. E aí, né, gente, nesse cenário, o
João Cruz acabou ganhando espaço de maneira quase que não planejada, mas correspondeu, né, desde o momento em que ele começou a ser acionado pelo Cuca, e hoje tem muita gente defendendo abertamente, meu caso inclusive, que ele já começa a merecer uma vaga na equipe titular, né? E é importante que a gente destaque, né, aí de maneira negativa, que antes do João Cruz, o último jogador formado pelas categorias de base do Atlético a assumir um papel na rotação do elenco principal tinha sido o Rômulo. Rômulo que surgiu lá no Campeonato Paranaense de 2022, né, com o Alberto Valentim, foi promovido para a equipe principal. Em 2023 a gente teve, em um determinado momento, o aproveitamento do Vinícius Cauê, né, porque o Atlético tinha negociado o Abner com o Real Betis, o Fernando, que tinha chegado da Chapecoense, tinha se lesionado de maneira grave no joelho, e o Lucas Esquivel chegaria somente um tempo depois, então o Vinícius Cauê chegou a realmente ser a mais aproveitada em um determinado momento, mas de maneira muito pontual. O Atlético não tem formado da maneira como formou em outros momentos, e vocês podem, inclusive, não gostar desses jogadores que eu mencionei, gente. Tá tudo bem, mas lembrem-se que é importante formar jogadores para todos os papéis dentro do elenco. E, principalmente, é importante relembrar sobre como o talento de alguns jogadores foi destacado ao longo dos últimos anos enquanto eles estavam na base e não chegou a se confirmar quando eles subiram para a equipe principal. O Luan Patrick, por exemplo, que foi um jogador campeão do mundo, sub-17, acabou não conseguindo ter espaço no Atlético Paranaense. E hoje a gente tem nomes como o Dudu, o Felipe Chiquete, o Emerson, todos destaques muito grandes das categorias de base e que não conseguem fazer essa transição para o futebol profissional. O Atlético realmente precisa aumentar a sua capacidade de trabalhar a transição desses jogadores da base para o futebol profissional, porque formar, como eu acabei de mencionar para vocês, é uma parte fundamental do projeto esportivo do clube, que o clube tem falhado de maneira muito recorrente. E uma forma de fazer isso seria retomar ou resgatar o projeto de aspirantes encerrado por decisão do então coordenador técnico rubro-negro Luiz Felipe Scolari lá em 2023, né, no início de 2023, quando o Turra assume o comando do Atlético. Porque a possibilidade de você disputar uma competição oficial contra atletas profissionais com uma equipe de jovens é boa demais para ser desperdiçada. E especialmente quando a gente considera que se trata de um torneio que economicamente é deficitário. E isso, inclusive, foi o motivo da criação do projeto de aspirantes, né? Não foi uma decisão esportiva, houve um desentendimento entre o Atlético Paranaense, a Federação Paranaense de Futebol e a Rede Globo em relação a valores dos direitos de transmissão do campeonato, e o Atlético retaliou, estabelecendo a equipe de aspirantes como a equipe que disputaria o Campeonato Paranaense. Então foi quase que um acerto por acaso nesse sentido. Vamos ver aqui o que mais anotamos. Além disso, não possuir um grande número de compromissos nos primeiros meses do calendário sempre foi uma vantagem física e esportiva para o Atlético Paranaense nos momentos finais da temporada, onde o clube chegava com um maior frescor, maior vigor fisicamente falando em relação aos seus adversários que estavam jogando desde janeiro. Né? E sobre uma eventual preocupação de falta de ritmo de jogo da equipe principal, é perfeitamente possível adquirir ritmo de jogo disputando amistosos previamente programados e organizados pelo departamento de futebol. Agora, isso inclui realmente um esforço mais organizado, mais planejado. Não é querer trazer equipes pequenas de campeonatos estaduais para vir jogar aqui no CT do Caju. É realmente o Atlético se programar para eventualmente fazer uma excursão no Uruguai, numa Argentina, num Paraguai, para enfrentar adversários aí continentais e poder ir se preparando. Tá? Ou uma excursão nos Estados Unidos, uma situação desse tipo, seria perfeitamente possível, seria inclusive uma boa forma de alavancar o marketing do Atlético nesses países, conseguir alguns, não digo torcedores, mas alguns simpatizantes pelo menos, né? E o Campeonato Paranaense sequer tem nível técnico suficiente para preparar o Atlético Paranaense para o nível de exigência que o clube vai encontrar no Campeonato Brasileiro, na Copa Libertadores, que é onde a gente espera que o clube esteja em todas ou em quase todas as temporadas. E tem muita gente preocupada sobre assegurar uma vaga na Copa do Brasil via Campeonato Paranaense, né? Até porque houve uma mudança no regulamento da competição em relação a isso nos últimos tempos. Mas se o Atlético Paranaense fizer bem o seu papel no Campeonato Brasileiro e assegurar uma vaga na Libertadores via Brasileirão, o problema fica resolvido, porque os clubes da Libertadores entram na Copa do Brasil em um momento posterior e já tem vaga garantida. E em todos os casos, em últimos casos, a equipe de aspirantes deveria ser capaz de assegurar uma classificação para a Copa do Brasil. Tá? Se o clube não forma jogadores com capacidade suficiente para chegar às fases finais do Campeonato Paranaense, certamente não serão esses jogadores que vão ajudar
nas principais competições. E sobre desenvolver jogadores, né, que é diferente de formar, é um processo mais ou menos similar, agora que envolve você encontrar jogadores jovens em campeonatos menores, né, fora do próprio clube, como a Série B do Campeonato Brasileiro, Série B, Série C, Série D, os campeonatos estaduais, por exemplo, o lateral esquerdo Fernando, que eu mencionei que sofreu uma lesão lá em 2023, era um jogador que vinha se destacando na Chapecoense na Série B do Campeonato Brasileiro, chegou aqui, está aqui até hoje, teve um início muito positivo e mesmo hoje, quando entra, ajuda muito, uma contratação que funcionou muito bem. O Eric foi destaque do Operário na Série C do Campeonato Brasileiro lá em 2018, tá? E por mais que muita gente torça o nariz para esse jogador hoje, acho que a grande maioria concordará que ao longo dos últimos anos ele foi um jogador minimamente útil para o Atlético, né? Titular em alguns momentos, reserva em outros, né? E que se o Atlético tivesse tido o bom senso de vendê-lo, talvez todo esse desgaste nem teria acontecido. Vamos ver aqui. O próprio Zé Vitor, tá? Que muita gente detesta. Eu mesmo acho que a passagem dele pelo Atlético tem sido muito ruim. Mas foi uma contratação bastante válida. Era um destaque do Campeonato Paranaense 2024. Jogou bem, inclusive, contra o próprio Atlético. E que acabou não correspondendo dentro de campo. Agora, como o Atlético adquiriu o jogador por empréstimo, com a possibilidade de adquiri-lo em definitivo mais para frente por um valor acessível, uma tentativa válida. Inclusive, uma tentativa que o Atlético faz pouco. Deveria fazer todos os anos um bom trabalho de scout nos principais campeonatos estaduais do país e contratar 2 ou 3 jovens jogadores que eventualmente poderiam chegar aqui e auxiliar, aumentar o número de opções, eventualmente jogar até pelas categorias de base, e aqueles que efetivamente funcionarem, aí sim serem integrados ao elenco principal. Isso já funcionou muito bem para o Atlético em outros momentos. Deixa eu ver aqui. E um outro ponto fundamental, além de campeonatos menores, é investir ou continuar investindo, no caso do Atlético, porque o Atlético tem feito isso no mercado da América do Sul, tá, gente? Porque o futebol como negócio, ele tem as suas grifes, né? A gente já falou sobre isso aqui. O jogador brasileiro, o jogador argentino, o francês, o inglês, o italiano, o alemão, de um modo geral, eles são mais caros porque existe atrelados a esses jogadores uma nacionalidade que é muito campeã, né, em sentido de seleção, que historicamente forma muitos grandes jogadores. Um jogador brasileiro com um determinado potencial X, ele vai custar 2, 3, 4, 5, 10 vezes mais do que um jogador uruguaio ou paraguaio ou peruano que tem o mesmo potencial que ele. Não se engane, existem bons jogadores em todos esses países, em todos esses campeonatos que o Atlético deve monitorar para poder encontrá-los, tá? Então, e nesse cenário, nesse contexto do mercado sul-americano, é importante que a gente entenda que nem toda contratação vai ter um retorno técnico imediato, né? São investimentos de curto e médio prazos. Então, por exemplo, o Agostinho Canóbio teve um início muito negativo lá em 2022, muita gente detestava o Canóbio, mas acho que a grande maioria hoje concordará que ele é um jogador melhor em 2024 que ele era lá em 2022, e que se o Atlético eventualmente vendê-lo ao final desse ano, por exemplo, a passagem do Canóbio terá sido positiva, terá sido de menos a mais e foi útil e importante para o Atlético em diversos momentos. O próprio Coelho oscilou, teve mais maus do que bons momentos, mas chegou a ser útil e importante ao Atlético em uma série de circunstâncias. E essa paciência, gente, é necessária tanto para os jogadores, e essa paciência é necessária também para jogadores como o Matheus Gamarra, né? Que é um zagueiro formado pelo Olímpia, destaque pelo Olímpia, jogador que já tinha passagens pela seleção paraguaia, inclusive está com a seleção do Paraguai nesse momento, e que ainda não conseguiu apresentar o seu melhor nível com a camisa do Atlético Paranaense. O próprio Romeu Benítez, que recebeu pouquíssimas oportunidades e acabou emprestado ao Tigre no futebol da Argentina, e até também o Leonardo Godoy, tá? Que tem tido muita dificuldade de se adaptar ao futebol brasileiro, e sempre é importante que a gente relembre que o Atlético é o primeiro clube do Godoy fora da Argentina. Então, seja para formar ou seja para desenvolver, são processos que exigem tempo e paciência. Contratar jogadores prontos para rendimento imediato custa dinheiro. São valores que normalmente o Atlético não possui, não vai possuir para contratar 10, 12, 15 jogadores prontos. O Atlético realmente tem que informar, tem que saber trabalhar isso a médio e longo prazo. Então, jogadores como o Gustavo Gomes, né, o zagueiro paraguaio do Palmeiras, os meio-campistas uruguaios do Flamengo, o Nicolas de la Cruz, o Jorge de Arrascaeta, por mais que hoje sejam enxergados, sejam vistos como jogadores consagrados, em dado momento das suas carreiras foram jovens. E se o Atlético tivesse encontrado esses jovens jogadores no mercado
antes de que eles se tornarem, antes deles se tornassem, que eles se tornassem alvos inviáveis para o clube, eles poderiam ter em algum momento passado por aqui. E esse é justamente o papel do Atlético no mercado de transferências. Isso não quer dizer, gente, porque eu sei que muita gente não gosta disso, dessas coisas que eu falo, que o Atlético não possa realizar investimento em jogadores mais experientes, jogadores até prontos, como aconteceu recentemente com o Gonzalo Mastriani, acho que é uma contratação de um jogador pronto, o Lucas Diório, né, que queira ou não queira, eu particularmente não quero, acho um jogador muito fraco, não é um jogador de desenvolvimento, é um jogador que o Atlético esperava um rendimento maior, e o próprio Leonardo Godoy, né, que por mais que não tenha funcionado de imediato, é um jogador que a gente esperava que pudesse realmente entregar mais rapidamente, até porque era um jogador que vinha de temporadas seguidas de muito destaque, um jogador de um Estudiantes de La Plata, que é um clube importante no cenário sul-americano, mas a tendência, e é nisso que eu acredito, é que daqui 6 meses, por exemplo, daqui um ano, o Godoy esteja no Atlético num nível mais próximo daquele que ele apresentou lá na Argentina. E ele vai ser um jogador importante, como aconteceu também com o Canóbio. E, além disso, é importante, é possível também aproveitar oportunidades de mercado para contratar jogadores experientes, como aconteceu em outros momentos, com o Thiago Heleno, com o Jonathan, com o Lúcio Gonzalez e com o próprio Fernandinho, tá? Inclusive, é essa mescla de jogadores mais experientes com mais jovens que normalmente vai resultar na formação de grandes equipes, nesse caso do Atlético. E, inclusive, esses jogadores mais veteranos são importantes para dar suporte para esses jovens que eu tenho defendido aqui. Em outro ponto fundamental, gente, diz respeito ao modelo de jogo. Que tipo de futebol o Atlético crê ser o mais adequado para alcançar os seus objetivos? E aqui o clube fala de uma maneira quase catastrófica nos últimos anos. O Atlético troca treinadores de maneira assim muito acelerada e sem nenhum tipo de critério. Só para a gente ficar no exemplo de 2024, o Juan Carlos Osório, o Cuca e o Martin Varini são muito diferentes entre si em termos de modelo de jogo, e que o Atlético precisa é de uma cabeça pensante, que agora tem o Paulo Autori, tomara que ele consiga estabelecer uma forma de trabalhar dentro do clube, que decida que tipo de futebol o clube quer jogar, descreva esse futebol, esse modelo de jogo, estabeleça uma metodologia para ser aplicada na equipe principal e nas equipes de base, justamente porque essa aplicação vertical do modelo de jogo, desde a base até o futebol profissional, acaba facilitando aquele processo de transição que a gente mencionou, que é uma parte, repito, importantíssima do modelo do projeto esportivo do clube. Vamos ver aqui o que mais eu tenho anotado. E aí, gente, para poder cumprir tudo isso que eu falei aqui, para poder realmente ter um entendimento mais amplo, o Atlético realmente conseguir extrair o melhor daquilo que ele tem, seria importante que as cadeiras estratégicas da diretoria estivessem ocupadas por profissionais com competência e experiência demonstradas nas suas respectivas áreas. Mas nesse momento, pelo que a gente sabe, esses cargos são ocupados quase que de maneira exclusiva, são preenchidos quase que de maneira exclusiva por questões de alinhamento político, e os poucos profissionais que chegam de fora e que acabam se envolvendo em enfrentamentos com esses nomes mais antigos da diretoria acabam sendo demitidos de maneira quase que instantânea, como aconteceu com alguns nomes no Atlético Paranaense ao longo, inclusive, dessa mesma temporada. E é justamente por isso, é por falhas como essa que eu mencionei ao longo desse vídeo, que eu discordo frontalmente quando o presidente Mário Celso Petralha diz que o Atlético Paranaense bateu no teto. O Atlético Paranaense não bateu no teto porque não produz o melhor que poderia produzir com os recursos que tem à sua disposição. E isso, para mim, é o conceito de bater no teto. Se em termos econômicos hoje o clube é um modelo, né, o Atlético tem uma saúde financeira inquestionável, em muitas outras coisas, inclusive no futebol, o Atlético não difere em muito das velhas práticas dos maus hábitos da cartolagem do Brasil. O Atlético precisa se profissionalizar também dentro do futebol, da mesma maneira que ele trata com toda a seriedade a sua questão de gestão, a sua questão financeira. Mas quero saber também a opinião de vocês. Claro, deixem aí nos comentários o que vocês acharam de tudo isso que eu mencionei aqui. Na opinião de vocês, o Atlético tem um projeto esportivo, não tem um projeto esportivo e por quê? E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.